Olá pessoal, bom dia. Aqui que fala o professor Abdinar Oliveira. Estamos iniciando nossa 14ª semana de ADNP e o assunto dessa semana será sobre risco e retorno. Mais especificamente, o que a gente vai trabalhar essa semana é como é que eu consigo construir uma carteira de investimento de tal maneira em que eu consiga diminuir o risco dela ou diminuir o risco dela para determinado nível de retorno ou para determinado nível de risco, como maximizar o retorno dessa carteira. Então, o conteúdo do assunto de hoje vai estar nesse livro disponível na nossa biblioteca virtual chamada Análise de Risco, Fabiano Guache Lima. E o assunto ele vai tanger tanto os conteúdos aqui do capítulo 2, vai tanger alguns conteúdos aqui do capítulo 2, não vamos ver todos, por causa da questão do tempo, e vai tanger alguns conteúdos aqui do capítulo 3, que aí na demonstração do Excel vocês verão quais são. Mas quem tiver interesse, eu recomendo vocês lerem tanto o capítulo 2 como o capítulo 3. Então, a nossa aula essa semana vai ser eminentemente prática. E a nossa prática ela vai começar indo aqui no site do Yahoo. Que aqui no site do Yahoo você consegue fazer o download dos valores das ações. Então você vem aqui em Finanças e ao clicar na aba de Finanças você vai acessar aqui a parte do Yahoo Finanças no qual você vai conseguir fazer o download dos valores das ações. Então como é que você vai fazer isso aqui? Você clica aqui em pesquisar cotação, ó, bem aqui. Então vamos começar aqui com a Bovespa, só para vocês terem uma ideia. Você clicar aqui no link da Bovespa, ele vai te mostrar aqui o panorama da Bovespa do um dia atrás, dos últimos 5 dias, do último mês, dos últimos 6 meses. Aqui é o retorno, esse retorno anual, aqui do último ano, dos últimos 5 anos, que está justamente focando no máximo da série histórica. Você veja que começa aqui em abril de 1993 e assim vai. O que nos interessa é essa aba aqui dos dados históricos, que a gente precisa fazer o download dos dados históricos. E aí o download dos dados históricos, ele vai aparecer nesse formato aqui. Então ele está pedindo aqui o período, o que é que eu tenho que ver, o que é que me interessa e a frequência desses dados. Pode ser diária, semanal, mensal e assim sucessivamente. Então, inicialmente, vamos ter que escolher as nossas ações. Então, o processo de otimização de carteira é justamente você escolher as ações para a sua carteira de investimento, de tal maneira que você possa ter um retorno com risco que você consiga monitorar. Certo? Então, essa escolha das ações perpassa de você fazer uma análise técnica ou uma análise fundamentalista da ação, que não vai cobrir o assunto dessa disciplina. Mas uma vez que você tem uma análise técnica, uma análise fundamentalista da ação que você quer, aí você vai começar a montar a sua carteira de investimento. Por que se é recomendável você montar uma carteira de investimento? Porque se de repente o retorno de uma ação estiver caindo, que essa queda nesse retorno seja compensado pelo crescimento do retorno de uma outra ação. Então, ou seja, para você montar uma carteira que ela seja eficiente em relação ao risco, os retornos das ações elas têm que ser negativamente correlacionados. E isso eu vou mostrar para vocês como é que vocês montam isso daí no Excel. Ok? Então, você vem aqui nessa aba de pesquisar cotação e aí você precisa digitar a ação que você quer pesquisar. Vou pegar aqui, por exemplo, a Petrobras. Se eu digitar aqui Petrobras, você clica aqui para pedir todos os resultados da Petrobras. E aí ele vai te mostrar aqui quais são os símbolos que você quer. Então, ou você pega aqui a PRT4 ou a PETR3. Aqui são as ações preferenciais, aqui são as ações ordinárias. Vamos pegar aqui as preferenciais. Então, feito isso, ele mostra aqui o mesmo histórico. 1 dia, 5 dias, 1 mês, 6 meses do ano, 1 ano atrás,
5 anos atrás e o máximo da série histórica, que ele começa aqui em janeiro do ano 2000 e vem até hoje. Então, como eu havia falado, o que me interessa são os dados históricos. Você clica aqui. E aí, vamos pegar do último ano, só para facilitar. Aqui já vai vir bastante informação. Então, vamos pegar de 23 de novembro de 2019 a 23 de novembro de 2020. O que eu quero ver são somente os preços históricos. E aqui na frequência, diariamente. Eu posso ter semanalmente e mensalmente. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou aumentar o tamanho da série histórica. A gente vai trabalhar com dados para esse início com dados mensais. Depois, quando a gente for na aula síncrona, a gente vai trabalhando com dados diários, dados semanais. Por quê? Porque com dados mensais eu consigo garantir que todas as observações, ou seja, todas as ações, ela tenham um resultado. Se eu for trabalhar com dados diários, eu posso ter uma ação que foi negociada hoje, no dia de hoje, mas eu posso ter uma ação que não foi negociada no dia de hoje. E aí essa ação que não foi negociada no dia de hoje, ela vai ter um valor nulo, um valor não disponível. E aí, para você fazer a otimização de carteiras, você tem que ter todas as ações negociadas em todos os dias disponíveis, porque senão, na hora que você for rodar, aquela linha que vai representar as ações, tiver um valor nulo lá, toda aquela linha vai desaparecer. Então, vamos começar aqui com dados mensais. Só que eu vou aumentar o período aqui da minha série histórica. Então, vou colocar que ela tenha começado Você pode clicar aqui. Vou colocar que ela tenha começado em 2009. 10 anos atrás. E aí eu vou puxar até hoje. 10, 11 anos atrás. Aí, na hora que eu ajustei aqui o preço histórico mensalmente, eu clico aqui em aplicar. Porque aí, na hora que você clicou aqui em aplicar, aí ele vai puxar a série histórica. E aí, veja só que ele também puxou os dividendos que a Petrobras pagou. E essa linha, quando a gente for ajustar no Excel, a gente vai ter que eliminá-la, que ela não nos interessa. Veja que ela vai até 2009. Então, uma vez que eu ajustei para dados mensais, lembrando, você pode fazer isso com semanal, com diário, só que você vai ter que garantir que naquela data todas as suas ações tenham um resultado, senão aquela linha toda vai desaparecer. Feito isso, eu clico aqui em baixar. Clicou em baixar, você escolhe aqui onde é que você quer salvar. Você pede aqui para salvar, veja que ele vai formar no formato CSV, que é o Comma Separated Value. E isso é bastante importante porque na hora quando a gente for importar esses dados, a gente precisa fazer uns pequenos ajustes, senão não vai dar certo. Salvei aqui. E aí ele salvou aqui, ó. Então, o que é que eu falo em termos de ajuste? Eu vou abrir esse arquivo no bloco de notas. Certo? Não abra no Excel, abra aqui no bloco de notas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que se vocês prestarem atenção, aqui o preço, ele vem aqui, ó, 30.669535. Qual é o problema disso aqui? É que isso aqui ele está no formato internacional, ou seja, está no formato de língua inglesa, onde o ponto representa a vírgula representa o ponto. E a gente precisa ajustar isso daí antes de importar para o Excel. Senão o Excel ele não vai entender que isso é um número, ele vai entender que isso é um texto. Então, como é que a gente faz? Então, o primeiro passo sou eu mudar aonde tem vírgula para ponto e vírgula. Então, vem aqui em editar, substituir. Então, o primeiro passo é substituir onde tem vírgula. Você vai voltar aqui em localizar vírgula e aqui em substituir por você coloca o ponto e vírgula. Você clica aqui em substituir tudo. Aí veja que ele já substituiu. Veja, antes aqui tinha uma vírgula, colocou ponto e vírgula. Aqui tinha vírgula, colocou ponto e vírgula. Agora o próximo passo é substituir tudo que tem ponto por uma vírgula. Então, aqui ponto e aqui vírgula. Clique em substituir tudo. E veja que agora ele colocou no formato que o Excel na língua portuguesa vai conseguir entender que isso aqui é um número.
Você vem aqui em arquivo, salvar, tudo certo. Vou ter que selecionar mais duas ações. Então, venho aqui pesquisar a cotação, vou procurar uma ação aqui das lojas americanas. Deixa eu pesquisar aqui. Aqui, ó. Vou pegar também uma ação preferencial, que aqui é a Lame 4, as lojas americanas. Cliquei aqui. Dados históricos aqui, ó, 2009 a 2020. Indica só até 22, mas 22 de novembro. Petrobras tinha até 23 de novembro. Só que como eu estou pedindo mensal, então ele vai travar no mês, preço histórico. Clique em aplicar para garantir que virá de maneira adequada. Veja que aqui ele tem o 1º de outubro e 31 de outubro. Entendeu? Por quê? Porque novembro ainda não foi fechado. Mas para nossa análise não vai afetar o resultado. Só tem que cuidar onde tem dividendo para poder deletar. Clica aqui em baixar. Aqui na área de trabalho, salvo como Comma Separated Value. Vou lá, ó, clico com o botão direito. Peço para abrir na área de trabalho. Perdão, na área de trabalho no bloco de notas. E aqui, ó, eu faço o mesmo procedimento. Então, venho aqui em editar, substituir. Então, primeiro eu quero substituir onde tem vírgula por ponto e vírgula, substituir tudo. E agora onde tem ponto, eu quero substituir por vírgula. Substituir tudo. Veja que ele já fez isso aqui. Vou no arquivo, salvar. E aí fecho. E aí, vamos procurar mais uma outra ação. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar aqui o BBSA, que é o do Banco do Brasil. Deixa eu botar aqui. Banco do Brasil. Aqui, ó. Vou pegar essa BBSA 3 aqui. Relações do Banco do Brasil. Aqui. Manteve aqui, ó. Clica aqui em aplicar só para garantir. Clica aqui em baixar. Aqui, salvo. E aí eu venho aqui no Banco do Brasil, abrir no bloco de notas. Faço o mesmo procedimento. Venho aqui em substituir, onde tem vírgula, substituir por ponto e vírgula. Substituir tudo. Onde tem ponto, substituir por vírgula. Substituir tudo. Fecho. Salvo. Fechei aqui. Então, tenho aqui minhas 3 ações. Esse procedimento, gente, você poderia fazer com quantas ações você quiser. Só que para você montar uma carteira de investimento, você tem que ter no mínimo 2 ações. Você pode fazer com 30, 50 ações, depende do seu escopo. Então, vem aqui agora no Excel, agora eu preciso abrir aqueles dados. Vem aqui em dados, obter dados externos. Entendeu? Aí eu venho aqui de texto, porque ele entende que o CSV é um texto. Você poderia vir aqui em outras fontes, que eu teria outras opções de você importar dados. Mas você vem aqui em texto, que ele entende que o CSV pode ser aberto como texto. Você vem aqui em todos os arquivos. Eu venho aqui na área de trabalho, que é onde eu salvei os meus. Clicar aqui Banco do Brasil. Aí ele vai abrir aqui a janela do assistente de importação, perguntando como é que você quer abrir. Meus dados eles possuem cabeçalho, então marco aqui esse item, clique em avançar. A minha tabulação é por ponto e vírgula, tanto é, veja que na hora que eu marquei ponto e vírgula, ele já ajustou aqui como se fosse cada uma das colunas. Clique em avançar. Veja aqui, deixa no geral mesmo. Concluir. Aí aqui ele vai querer começar na E2, mas aí eu vou mudar para ele começar aqui na A1. Que é onde ele está perguntando o início para trazer os dados. Clique em OK.
e ele trouxe os dados. Entendeu? Então, clico aqui, ó, só para ajustar o tamanho e veja que aqui ele trouxe número. Então, esses daqui eu vou formatar aqui a célula para número com 2 casas decimais. E aqui é o volume, eu deixo do jeito que está. Então, isso daqui eu vou marcar aqui na planilhão como Banco do Brasil, que é o BBSA 3. Então, o que é que essas informações nos dizem? Então, vamos lá. O date aqui é a data, né? A data do respectivo mês. Você veja que ele começa aqui. Para facilitar só a visualização, eu vou clicar aqui na célula B2. Venho aqui em exibir, congelar painéis ou congelar o painel. Para facilitar eu fazer essa movimentação sem alterar o cabeçalho. Então, o que é esse Open aqui? É o valor da ação no momento em que a bolsa abriu. Então, aqui em dezembro de 2009, o valor da ação do Banco do Brasil era R$ 31. Nesse dia, ele atingiu o valor máximo de R$ 31,35, ou seja, foi o maior valor negociado naquele dia. O low, ele quer dizer o menor valor negociado naquele dia. Então, naquele dia, o menor valor negociado da ação foi R$ 28,68. O close é justamente o valor da ação quando a bolsa foi fechada. Então, veja que ela abriu a R$ 31 e fechou a R$ 28,95. Ou seja, então, nesse dia, o valor da ação caiu. Esse adjust de close, se você olhar aqui, é o valor da ação negociado depois do fechamento. É quando ele ajusta o valor da ação para as negociações ocorridas após o fechamento. E o volume é a quantidade em reais que foi negociada naquele dia. Se você quiser ter uma melhor visualização aqui, é só colocar aqui em moeda. Então aqui você vê a negociação em reais que foi negociada naquele dia. Então no dia, lá naquele mês, melhor, já que eu estou fazendo o fechamento do mês, foi de 50,9 milhões de reais foram negociados naquele dia. Para o nosso exemplo, a gente vai trabalhar somente com os preços de fechamento. Certo? Então vamos agora importar as outras ações. Então, clicar aqui no mais, faço o mesmo procedimento. Vou aqui em dados, obter dados externos, dados de texto. Aqui eu deixo todos os arquivos. Agora eu vou trazer, deixa eu organizar aqui por tipo. Vou trazer aqui as lojas americanas. Meus dados possuem cabeçalhos, deixo marcado aqui, avançar. Troco de tabulação para ponto e vírgula, veja que ele já separou aqui. Avançar, concluir. Peço para começar aqui a importação na célula A1, clique em OK. Mesma situação, aqui são os valores das ações. Deixa eu formatar aqui para melhor visualizar. E aqui o volume é por quanto foi negociado o valor da ação. A mesma coisa, abertura, alta, maior valor negociado, menor valor, preço de fechamento, preço ajustado após o fechamento. Isso daqui que vocês estão vendo, que agora eu me lembrei, veja aqui que o preço ajustado está bem abaixo do preço fechado. Quando isso acontece, gente, então normalmente isso é um sinal de que houve uma ação de split. Ou seja, eu peguei uma ação e dividi por duas. Não necessariamente é o valor da metade, mas quando eu faço um split, eu divido uma ação. Então, você tem uma ação, você passa a ter duas. Entendeu? Então, isso é um indicativo que pode ter havido um split aqui, quando acontece essa situação. Então, aqui eu vou colocar LAME 4, que é o valor da ação da loja americana. A gente vai focar aqui no close. Então, vou importar também a minha última ação, que é da Petrobras. Vem aqui dados, obter dados externos, texto. E aqui, ó. Meus dados possuem cabeçalho, avançar,
troco de tabulação para ponto e vírgula, avançar, concluir. Começa aqui na célula 1, aqui eu vou ajustar a formatação, e aqui o volume, o quanto em reais foi negociado naquele dia. No nosso exemplo, naquele mês. Então aqui vai ser a PETR4. Então aqui eu tenho os dados do Banco do Brasil, da Veloz Americana e da Petrobras. Então, você, como eu tinha dito anteriormente, você pode fazer isso para quantas ações você quiser. Só que veja a quantidade de trabalho que você vai ter que fazer no Excel. Existe uma maneira de fazer isso bem rápida e bem automatizada? Sim. Só que aí você teria que utilizar outros softwares, como por exemplo o R. O R permite você fazer esse processo de automatização muito mais rápido. Entendeu? Então vamos lá. Para lidar com otimização de carteira, ou seja, eu estou querendo responder a seguinte pergunta. Digamos que eu tenha 100 mil reais. Como é que eu distribuo esses 100 mil reais nessas 3 ações de modo que eu tenha o menor risco possível? Então, essa pergunta você vai ter que responder. Por isso que a gente pegou uma série histórica bem longa, porque quanto mais dados, mais informação eu tenho, então melhor o meu processo de decisão. Então, não trabalhem otimização de carteira com séries históricas curtas. Trabalhe com séries históricas longas. Aqui no nosso exemplo, a nossa série ela tem, até o final, ela tem 132 observações. Ainda não é uma série histórica longa, por assim dizer. Por exemplo, se eu for trabalhar com ações diárias, no ano eu tenho 252 observações. Entendeu? Então, normalmente você trabalha com séries mais longas, para você compreender bem o que está acontecendo. Mas aqui, para exemplificar, vamos focar nesse caso aqui. O próximo passo que eu preciso fazer, gente, é calcular os retornos. E aí, na literatura, você vai encontrar 2 maneiras, que é o chamado retorno simples e o retorno composto. Então, eu vou fazer um exemplo aqui do porquê que a gente vai trabalhar com retorno composto. Então, digamos que aqui seja o mês 1, o mês 2, o mês 3. Então, aqui, é um exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, aqui é o valor da ação. Então, digamos que aqui no mês 1 você comprou a ação por R$20, no mês 2 ela subiu para 25, no mês 3 ela voltou para R$20. Aí eu pergunto para vocês, ao longo do período todo, quanto é que foi o retorno? Se você utilizar o retorno simples, é bem simples mesmo para calcular. Primeiro mês você não calcula nada. O segundo mês você vai fazer o seguinte, você vai pegar, colocar aí na célula igual, aí vai ser o valor de 25, dividido pelo valor anterior, menos 1. Aí você tem um retorno aqui, que é um retorno de 25%. Simples assim. E aí você traz aqui para baixo. Então, se eu pedisse ao longo do tempo, quanto é que foi o retorno que você ganhou no final das contas, o retorno simples vai dizer que você perdeu 20%. Só que, qual é o problema do retorno simples? É que ele só olha resultados de curto prazo. E aí o problema é o seguinte, se aqui você começou com 20 e aqui você terminou com 20, você não perdeu 20%. Entendeu? Você perdeu 20% se eu for comparar o mês 3 em relação ao mês 2. Você ganhou 25% se você comparar o mês 2 em relação ao mês 1. Mas se você quiser olhar a série histórica toda, se você usar o retorno simples, você vai estar fazendo uma avaliação errada. O retorno simples ele só está fazendo a avaliação do mês atual em relação ao mês anterior e meio que ele desconsidera tudo que aconteceu para trás. Já se você utilizar o retorno composto, o que é que você vai utilizar? Qual é a lógica que você vai fazer? Você vai fazer a lógica dos logaritmos. Então aqui você vai fazer igual, eu vou usar aqui o ln, que é logaritmo natural. Aí você vai pegar aqui o valor de 25 dividido por 20. Só, fecha parênteses. E aí o retorno, o log retorno, que é o que a gente chama, ou seja, do mês 1 para o mês 2, você ganhou 22,31. E do mês 2 para o mês 3, você vai perder exatamente os mesmos 22,31. Se você começou com 20 ao longo da série histórica,
você terminou com 20, então no final das contas você não ganhou nada. Tanto é que se você for somar aqui, no escopo total, o retorno simples vai dizer que você ganhou 5%. Só que o log retorno ele vai dizer que você não ganhou nada. Que é o que de fato aconteceu. E aqui eu estou utilizando uma estratégia bem clássica, bem naive, ou seja, bem ingênua, que é o que a gente chama de buy and hold. Ou seja, você comprou a ação e deixou ela lá. Você só vai sacar em determinado período. Que é o que normalmente os investidores iniciais fazem. Entendeu? Inclusive, recentemente, numa pesquisa feita pela própria FGV, em torno de 99% dos investidores que inventaram de fazer a chamada day trade, eles perderam dinheiro. Então, normalmente, a buy and hold permite você compreender melhor os movimentos do mercado e não entrar nessa lógica do frenesi de querer ganhar dinheiro no curto prazo. Porque assim, gente, se isso realmente funcionasse, ninguém ia para o YouTube ensinar como é que faz. Certo? Você fazer day trade assim de maneira acelerada, não. Você precisa ter muito estudo e você precisa ter muito entendimento no mercado para você se meter num negócio desse. Então, se você quer começar numa situação iniciante, eu sugiro você fazer a buy and hold. Compreenda primeiro como é que o mercado funciona. E outra, se você comprou uma ação e o valor dela caiu de 25 para 20 e você não vendeu a ação, você simplesmente não perdeu nada. Você só vai perder se você vender a ação. Entendeu? Então, qual é a situação dessa? Caiu, segura a ação. Por quê? Porque as ações funcionam como ciclos. Ela não vai ficar eternamente caindo. Claro, isso você levando em consideração que você está lidando com empresas sólidas. Por exemplo, uma Petrobras da vida, um Banco do Brasil da vida. Porque a probabilidade dessas empresas quebrarem é muito remota. É muito remota a empresa dessa quebrar. Diferentemente de uma empresa que começou há um ano atrás. Entendeu? Que é, inclusive, a diferença de linguajar no jargão, que seria as blue chips, que seriam a Petrobras, Banco do Brasil e por aí vai. E teria as small caps, que são as empresas que estão começando agora. Só que as small caps elas têm uma rentabilidade maior, mas também têm um risco muito maior do que uma blue chip. Ok? Então, eu quero avaliar o quanto eu ganhei ao longo da série histórica toda. Quanto eu estou ganhando ao longo da série histórica toda. Então, por isso que nós vamos utilizar o retorno composto. Vamos pagar aqui. O meu retorno é tão simplesmente, ou seja, o primeiro mês ele é perdido, porque eu precisaria do mês anterior para calcular. Então, eu coloco aqui igual ao LN. Aí eu clico aqui no preço de fechamento, que é esse preço que a gente vai trabalhar, dividido pelo preço anterior. Então, fechei aqui, Enter, e aqui eu tenho o valor do retorno. E aí eu dou um duplo clique aqui, ó, posiciono aqui no canto inferior direito da célula até ficar essa cruzinha preta, clique duplo, e ele vai até lá embaixo. Ok? Então, esse é o cálculo do meu retorno composto. Então, a mesma coisa, como eu sei que a série histórica é a mesma, eu posso fazer aqui na coluna H um Ctrl C, aqui em lojas americanas, Ctrl V. Ele já sai calculando para mim automaticamente. Só travar aqui. Então, veja. Aí, o que foi que aconteceu aqui? Ó? Veja que aqui os números permaneceram o mesmo. Então, aqui eu estou tendo um retorno de 0. Entendeu? Porque não houve variação. Tanto é que isso daqui está dizendo que nesses meses praticamente não houve negociação dessas ações. E aí vai. Até o final. Ctrl C. Vem aqui. Ctrl V. Ele já sai calculando automaticamente para mim. Só travar aqui. E é isso. Próximo passo agora, pessoal, é montar minha carteira. Então, vou abrir uma nova aba aqui, que eu vou chamar de carteira. E aí, para montar minha carteira, se você for aqui no livro,
for olhar aqui lá nessa parte aqui, quando ele vai trabalhar aqui, principalmente esse item, é basicamente esse item que a gente vai trabalhar aqui. Eu falei de retorno discreto e contínuo, recomendo ler, e aí a gente já pula aqui para o 2.9. Entendeu? Então, na hora que eu clico aqui no 2.9, então, o que é que eu estou querendo medir? Então, eu vou trabalhar com essas duas equações aqui que vocês estão vendo. Então, a primeira equação, ela mede o retorno da carteira. Então, como é que é o retorno da carteira? Ela é uma média ponderada. Então, você vai ter aqui os retornos das carteiras, das ações, que é o que a gente acabou de falar. Entendeu? Só que aqui eu preciso achar o quê? O retorno. Eu posso trabalhar diretamente com o retorno da própria carteira, como posso trabalhar também com retorno médio. Mas aqui eu vou trabalhar direto com o retorno daquele período. Por quê? Porque eu preciso achar o retorno da carteira para aquele período. Então, aqui é o retorno da ação. Você está vendo aqui que isso eu já tenho. Então, quem é RA? Aqui no caso ele está trabalhando com duas ações. Mas aqui eu estou trabalhando com três. Então, aqui eu teria um RA, um RB e um RC. Então, quem é RA, RB e RC? Então, o RA seria o Banco do Brasil. O RB seria aqui as lojas americanas e o RC seria aqui a Petrobras. E aqui eu teria que calcular o risco da carteira aqui, em relação ao risco da carteira, seria o seguinte, eu precisaria do peso, e aqui esse é o símbolo para a variância, que ele tá, para poder, o risco da carteira aqui está sendo calculado pelo desvio padrão. Então lembra da estatística? Ah, professor, por que eu tenho que aprender desvio padrão, por que eu tenho que aprender variância? Por exemplo, para você calcular o risco de uma carteira de investimento. Então, a medida de risco aqui é o desvio padrão. Aqui, como está elevado ao quadrado, eu estou calculando a variância. Então, eu preciso calcular aqui, ó, a variância da minha carteira. Ela é baseada na variância das ações individuais vezes a covariância entre essas ações. Eu vou mostrar por duas maneiras como é que você desenvolve essa função de uma maneira, digamos assim, mais fácil no Excel. Então, você vem aqui. Então, o primeiro passo que você vai ter que trazer, pessoal, é a montagem do retorno da carteira. Eu já sei quanto é o retorno de cada uma das minhas ações aqui, só que eu tenho que trazer isso para cá. Então, eu vou calcular aqui, chamado retorno da carteira. Vou colocar aqui, aqui eu vou colocar aqui a data, para a gente ter o mesmo acompanhamento. Então, eu vou selecionar aqui a data. Venho aqui, coloquei aqui a data. Então, indo aqui no livro, você veja que o retorno da carteira é calculado aqui pelo retorno individual da ação vezes o peso. Só que esses pesos eu não tenho. E os pesos são justamente a resposta para aquela pergunta inicial que eu fiz para vocês. Ou seja, eu tenho 100 mil reais hoje e eu quero distribuir esses 100 mil reais ao longo dessa minha carteira de investimento. Então, quanto desses 100 mil reais eu coloco na ação A, quanto desses 100 mil reais eu coloco na ação B, quanto desses 100 mil reais eu coloco na ação C. Então, aqui eu vou colocar aqui chamado de pesos. Então, vou colocar aqui, melhor dizendo, a ação. Aqui eu vou colocar aqui o peso. Não sei ainda quanto é que é. Aqui vai ser o BBSA 3, aqui vai ser LAME 4, aqui vai ser PETR 4. Aqui são as ações e aqui é o peso, que eu não sei qual é. Só lembrando que a soma desses pesos, gente, como é uma proporção, ele obrigatoriamente tem que dar 100%. Não pode passar de 100%. E aqui, por que eu estou falando que obrigatoriamente tem que dar 100%? Porque você vai distribuir, você é obrigado a distribuir os 100 mil reais em torno dessa carteira. Entendeu? Por isso tem que dar 100%. Poderia dar menos ou poderia dar mais? Sim. Uma situação que a gente chama de vendas a descoberto. O que é a venda a descoberto? É quando você não tem dinheiro
para comprar ação e quer investir. Vou dar um exemplo de venda descoberta. Você não tem R$1 no bolso agora. Então você vai no banco, você pede R$100.000 emprestado e aí com esses R$100.000 emprestado, você vai negociar no mercado de ações. Entendeu? Que aí seria uma situação de alavancagem, melhor dizendo. Você vai entrar de maneira alavancada, quando você não tem dinheiro e você vai negociar. A venda descoberta ou a compra descoberta é quando você está negociando ações que você não tem. Entendeu? É quando você vai comprar a ação de uma pessoa que não tem ação. Então, essa pessoa primeiro vai comprar a ação para depois negociar para você. Qual é a vantagem de você trabalhar com venda ou compra descoberta? É que você consegue diminuir o risco para... Você pode criar carteiras otimizadas para todas as situações possíveis. Aqui, na hora quando a gente for otimizar, você vai ver em que duas ações não vão ter carteiras ótimas de investimento. Não vai ter um equivalente para elas. Por quê? Porque elas vão ser os extremos. Entendeu? Então, a venda descoberta, ela permite você criar carteiras de investimento para os extremos do teu portfólio de investimento. Do jeito que a gente vai fazer aqui, os extremos eles não vão ser beneficiados. Na hora que a gente for montar o gráfico, você vai ver como é que isso acontece. Então, no nosso exemplo aqui, você é obrigado a investir todo o seu dinheiro. Então, esse valor aqui, mais esse valor aqui, mais esse valor aqui, ele é obrigado a dar 100%. Vou colocar aqui total. Só retificando o que eu tinha falado, quando você pega um dinheiro que você não tem e investe no mercado financeiro, isso daí é o que a gente chama de operação alavancada. Qual o problema disso? É que se você pegar dinheiro emprestado no banco para fazer isso, você assinou um contrato com o banco, você vai ter que devolver aquele dinheiro. Se você, ao fazer operações de mercado financeiro, você não conseguir recuperar esse dinheiro, você vai ter um problema sério com o banco. Entendeu? Então, é possível fazer? Sim, é possível fazer. Por exemplo, você pega um CDC, que é um crédito direto ao consumidor, que você praticamente não precisa mostrar nada, de que, inclusive, esse é descontado em folha, e aí você vai operar no mercado financeiro. Só que aí você precisa saber o que você está fazendo, porque se você perder no mercado financeiro, independente do que acontecer lá, você vai ter que devolver o dinheiro ao banco. Correto? Então, em que situações as pessoas costumam fazer operações alavancadas? Quando há uma queda muito brusca no mercado de ações, como aconteceu, por exemplo, em março desse ano, por causa da Covid. Então, a Covid, ela forçou uma queda muito brusca no mercado de ações. Só que quem é esperto nesse mercado, ele sabia que em algum momento isso ia voltar. Entendeu? O que a gente não sabia no momento era quanto tempo ia demorar para voltar. Então, nos estudos que eu andei fazendo aqui, o mercado brasileiro demorou 3 meses para meio que se recuperar. Então, se eu soubesse dessas informações antes, teria ido no banco, teria pego R$1 milhão emprestado e teria comprado várias ações embaixo. Por quê? Porque eu sabia que em 3 meses depois elas iam ter recuperado. Então, só que a gente não consegue saber isso antes. Entendeu? Então, esse é o risco. Se eu soubesse das coisas que iriam acontecer, bom, ia ser lindo, maravilhoso. Mas não é assim que acontece na prática. Então, cuidado com isso aí. Muito cuidado. Então, como é que eu monto aqui o retorno da carteira? Lembre-se que aqui para o primeiro período não tem nada. Então, eu vou começar a partir do segundo período. Então, aqui vai ser igual a o retorno do BBSA. Quanto foi o retorno dele aqui? Para 1/1/2010. Esse valor aqui. Vezes. Vou lá na carteira e clico aqui pelo valor do peso do BBSA, que eu não sei por enquanto. E aí eu travo essa célula aqui. Porque esse peso vai ser válido para todas as ações do BBSA. Mas, vou lá na LAME, venho aqui, 1/1/2010, clica aqui, vezes o peso da LAME. Eu também não sei qual é, por enquanto. Mas, lá na Petrobras, 1/1/2010, aqui no preço de fechamento, vezes o peso da Petrobras, que eu também não sei. Não se esqueça de travar. Vai dar 0 porque eu não sei os pesos. Se aqui eu tivesse colocado 100%, se você olhar aqui, que aqui já está vou colocar aqui em percentagem, formato de percentagem aqui, se eu colocar aqui 100,
você veja que deu 28,10. 28,10 é exatamente o retorno do Banco do Brasil. Se eu tivesse colocado aqui 100% na LAME, o retorno aqui 6,74 é justamente o retorno aqui da LAME, que é da Lojas Americanas. Se tivesse colocado aqui 100% na Petrobras, teria dado aqui 34,17. Mesmo valor aqui. Então, esse é o retorno da carteira. E aí o que é que você faz aqui? Vem aqui no finalzinho, ó, lembrando que tem que estar travado os pesos da carteira. Viu? Tá com dúvida, aperta F2 para você relembrar aqui os passos da equação. Você vem aqui, pessoal, dá um clique duplo aqui, ó. Certo? Ele vai montar até o final da série. E aí, você quer saber aqui o retorno. Aqui eu estou sabendo o retorno a cada dia. Só que eu preciso saber o retorno médio da carteira. Então, o retorno médio, pessoal, tal como a fórmula vai mostrar aqui, é que ele está pedindo o retorno médio da carteira para a série histórica toda. Então, é bem simples, é só você calcular a média dela. Vai ser igual a média, abre parênteses, seleciona toda essa série histórica aqui. Vai de B3 até B133. Dando zero porque não tem nada, não tem nenhum peso aqui. Deixa eu só travar aqui para facilitar a movimentação. Então aqui, esse retorno médio aqui que eu estou calculando, pessoal, é exatamente essa fórmula aqui. Só que aqui eu estou calculando, aqui a fórmula ela diz para calcular o retorno médio da carteira como um todo. Tanto é que ela vai dizer aqui que esse RA é a média de retornos da ação. Então, eu fazendo aqui, então se eu pegar o peso aqui e eu abrir essa equação aqui, é como se eu pegasse o peso e estivesse multiplicando por cada retorno diário, para depois calcular a média. Entendeu? Então, essa maneira que eu fiz aqui, chega-se no mesmo resultado. Agora, como é que eu monto esse risco da carteira aqui? Ó? Na sugestão que o livro dá, ele pede para você montar uma matriz de variância com variância. Entendeu? Dá para fazer? Dá. Vou mostrar, inclusive, para vocês como é que seria a matriz variância com a variância dela. Para fins de cálculo, você precisa fazê-la? Não, não precisa. Entendeu? Mas por que é importante você fazê-la? Para você saber que ação, qual é o grau de correlação entre as ações. Porque se você quiser montar uma carteira bem protegida ao risco, e o que é o risco aqui que eu estou falando? É justamente a variação das ações. Então, deixa eu exemplificar o que é isso daqui. Vamos aqui no BBSA. Como é que você vai enxergar esse risco? É só montar aqui o gráfico do retorno. Você clica aqui, ó. Você vem aqui em inserir. E aí você pede para montar um gráfico de linha simples. Entendeu? Então, deixa eu só formatar esse eixo aqui para visualizar melhor. Deixa eu colocar aqui na parte inferior. Então, quando eu estou falando com risco, gente, eu estou falando disso aqui, ó. Você quer evitar isso aqui. Você veja que deu uma despencada boa aqui. Então, isso aqui muito provavelmente foi em função do efeito Covid. Teve outros picos aqui negativamente. Quando vai para cima, ótimo. Entendeu? Você veja que aqui chegou a quase 40%. Mas aqui embaixo eu tive uma queda de mais de 50%. Então, o que você quer é montar uma carteira para evitar isso. Entendeu? Para você se proteger disso daqui. Entendeu? Então, como é que a gente faz isso daqui? É pela análise da variância. Então, como é que uma outra maneira mais fácil de eu montar essa equação aqui? Você vem aqui, você bota aqui risco, carteira, substituir aqui de retorno médio para retorno da carteira. Como é que você faz isso? Você vai aqui, você digita var P. Então, aquela fórmula aqui que você está vendo aqui, uma outra maneira de você fazer no Excel é monta essa estrutura e você clica aqui em var P. Entendeu? Só que aqui o var P ele vai te calcular a variância.
Entendeu? Se você quiser achar o risco propriamente dito, é uma outra forma, que é o desv.pad, é o desv.pad.p, é essa daqui. Então, o var_p me dá a variância, o desv.p me dá o desvio padrão, que é exatamente essa medida aqui. O que seria a variância? É só eliminar a raiz quadrada aqui. Mas a medida mesmo é o desv.pad.p. Então, seleciono todo mundo aqui. Fecho o parêntese. E essa é a maneira mais fácil que o Excel vai calcular para você. E aí, para efeito de comparação, eu vou trazer aqui os retornos de cada ação. E aqui eu vou também calcular o risco de cada ação. Que é a mesma fórmula. Então, aqui eu clico em média. Vou lá no BSA3. Seleciono todos os retornos. Que vai até aqui, ó, H3 até H133. Fecho aqui parêntese. Então, aí você vê que o retorno médio, entendeu, mensal para o Banco do Brasil foi de 0,3%. Entendeu? E aqui eu calculo o risco também, que aí seria o desv.pad.p. Desv.pad.p, mesma coisa para o BBCA3. Que aí seria a H3, colocar aqui H3 até H133. Fecha parênteses aqui, ó. Entendeu? Que aí vem H3 até H133. Se você está com dúvida aqui, é só apaga aqui, seleciona tudo de novo. Até chegar aqui, ó. E Enter. Esse daqui é o risco do Banco do Brasil, é de 12,2%. Então, eu consigo fazer a mesma coisa para as outras ações. Coloco aqui a média. Vem aqui em Lame. Seleciono até lá embaixo. E aqui o risco a mesma coisa. Desv.pad.p. E aí eu venho aqui. Venho até aqui. Então, veja aqui, ó. Nesse caso, a ação da Lojas Americana, ela deu um maior retorno que o Banco do Brasil e teve um risco menor. Por que eu sei que o risco é menor? Teve um menor desvio padrão. Então, a mesma coisa aqui em retorno para a Petrobras. Clico aqui em média. Vem aqui e seleciono os retornos. Aqui, na média, a Petrobras ela me deu um retorno negativo, considerando o período que eu estou analisando. Se eu for analisar de 2009, dezembro de 2009 até outubro desse ano. Aqui o desv.pad.p, mesma coisa aqui. Veja aqui que a Petrobras é a ação mais arriscada, comparado nesse conjunto dessas três ações aqui. Então, quando a gente fizer a otimização aqui, pessoal, vocês vão observar que o retorno da carteira vai ser menor. O risco da carteira vai ser menor que o risco dessas ações individuais aqui. Então, como é que a gente otimiza isso daí? A gente vem aqui em dados e eu vou precisar utilizar a função solver aqui. Certo? Eu preciso utilizar essa função. Se você não tem essa função ativa no Excel, você vem aqui em arquivo, certo? Aí você vem aqui, deixa eu ver aqui, você vem aqui em opções, ó, aqui nesse mais, você vem aqui em opções, ele vai abrir esse quadro de opções, você vem aqui, clica em suplementos. Então, só ao clicar aqui em suplementos, você vem aqui em suplementos do Excel, você clica aqui em ir.
E aí, se no teu caso estiver desmarcada, é só você marcar essa caixinha aqui do Solver e clicar em OK, certo? Ela vai aparecer aqui no menu Dados. Então, você vem aqui no Solver. Clicou aqui no Solver, ele vai abrir essa tela aqui. E aí, nós vamos ter que preencher alguns dados aqui. Esse definir objetivo é justamente a função que você quer minimizar. Então, ou seja, para otimizar uma carteira de investimento, eu quero ter o menor risco possível. Então, para ter o menor risco possível, eu estou querendo minimizar o risco da carteira. Ou seja, eu estou querendo que esse resultado aqui seja o menor possível. Então, no caso do Excel, eu clico aqui em definir objetivo, clico aqui e vou clicar aqui na célula do risco da carteira. Ou seja, aqui, no meu exemplo aqui é F8. E aqui o para, eu tenho que clicar aqui em min, que eu quero minimizar. E aqui ele está pedindo quais células eu tenho que mudar. Ou seja, as células que eu vou mudar são os pesos. Ou seja, eu vou alternando aqui os pesos para que eu tenha a menor carteira possível. Então eu clico aqui nesse botão e seleciono aqui os valores no qual ele vai trabalhar os pesos. Voltei aqui. E aqui ele está me pedindo algumas restrições. E aí nós vamos adicionar algumas restrições. Primeira restrição que eu vou adicionar é em relação aos pesos. Ou seja, os valores que o computador vai trabalhar aqui, eles têm que ser maiores ou iguais a zero. Não existe peso negativo, entendeu? No nosso caso. Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, todos os valores que forem trabalhados aqui, eles têm que ser no mínimo zero, no máximo 100%. E aí eu vou adicionar uma outra restrição. Qual é a segunda restrição? Lembra que aqui eu fiz o somatório dos pesos? Está bem aqui, ó. Esse somatório, ele obrigatoriamente tem que ser igual a 100%. Eu vou colocar 1, que dá no meio. Por quê? Porque eu estou querendo que todo o meu dinheiro seja investido. Eu clico em OK. Então, eu só preciso dessas duas restrições aqui. Entendeu? Feito isso, é só clicar aqui em resolver. Clicou em resolver, ele já vai te dar aqui a resposta. Depois eu vou ajustar isso aqui, que isso aqui não está formatado OK. Então, clica aqui em OK. Eu venho aqui, deixo aqui formatar a célula, deixa eu formatar aqui para número. Entendeu? Porque aqui ele já dá o retorno em percentual aqui, porque aqui eu já peguei retorno lá com retorno aqui, então aqui já dá o valor do meu retorno. Certo? Porque se eu colocar aqui em percentagem, ele vai entender como se fosse 166%. Não é isso. Entendeu? Então, para evitar isso daqui, eu teria que mudar aqui o formato do peso. Tá? Então, deixa eu tirar aqui. Só vou colocar aqui em número. Entendeu? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só desformatar isso aqui, que aí ele vai me dar a resposta correta. Então, essa é a minha resposta. Então, você veja aqui que se eu colocar aqui, deixa eu só ajustar aqui a média. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui a média eu tenho que fazer, realmente eu tenho que fazer em função dos pesos aqui. Só corrigir aqui, não vai alterar em nada. Eu venho aqui, que aí seria esse valor, vezes esse retorno. Eu vejo ali o que deu errado, mas é para dar a mesma situação. Deixa eu ver aqui o que eu peguei. F2, deixa eu pegar aqui. Tá aqui o erro, gente. É porque eu peguei o preço, não é o preço, é o retorno, é o H. Tá aqui o erro. Então, deixa eu ver aqui onde é que foi. Aqui é H.
Substituo aqui por H. Aí aqui vem para H, só corrigindo. Aqui vem para H. Aqui, ó. H3, H3 e aqui H3. Agora sim vai dar certo. Então aqui, corrigindo. Agora sim. Agora sim. Aqui só foi um erro que eu coloquei quando fui puxar o retorno da carteira, pessoal. Então aqui é H3, H3, H3. Isso é um erro que normalmente acontece. Não é para pegar aqui, é para pegar o retorno. Ok? Então, como eu falei para vocês, veja que o risco ficou menor. Veja que aqui, ó, o risco da carteira ele está menor que o risco total aqui. E o retorno da carteira, ele não vai ser o máximo retorno que você vai encontrar. Entendeu? Só que ele é um retorno que ainda deu positivo. Então, qual é a sugestão que é feita aqui? Que você não invista nada no Banco do Brasil, que você invista 56% aqui na loja americana e 44% aqui na Petrobras. Que aí você vai ter o menor risco e o retorno. E aí você diz assim, tá, professor, mas por que isso aconteceu? Por que eu não devo investir no Banco do Brasil? Isso vai depender da sua matriz de variância com a variância. Certo? Então, essa é a explicação por isso daqui. Então, como é que a gente monta a matriz variância com a variância aqui? E isso aqui eu tenho que... Primeiro eu tenho que montar uma matriz de correlações. Então, preciso selecionar aqui, ó, as ações. Cola aqui. Deixa eu aqui colar especial, valores. E aí eu clico aqui, colar especial. Aí eu clicar aqui em valores, eu clico em transpor. Então, a explicação disso daqui é dada muito em função da matriz de correlações. Então, como é que eu monto a matriz de correlação? Clica aqui igual, correl. E aí eu tenho que fazer a correlação entre os retornos das ações. Então, o primeiro passo é Banco do Brasil com Banco do Brasil. Então, vem aqui em retorno, ponto e vírgula, dele com ele mesmo. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar uma correlação 1, que era o esperado. Agora eu vou calcular a correlação Banco do Brasil com lojas americanas. Correl. Então, seleciono primeiro os retornos do Banco do Brasil, ponto e vírgula. Agora eu vou calcular os retornos das lojas americanas. Você veja que aqui eu tenho uma correlação de 0,5. Então, o que é que isso quer dizer? Que quando a ação do Banco do Brasil sobe, o da loja americana também vai subir. Se a ação do Banco do Brasil cai, o das lojas americanas também vai cair. E aqui, quanto mais próximo de 1, mais positivamente correlacionado deve ser. E agora eu vou calcular aqui o da Petrobras em relação ao Banco do Brasil, que é igual a correl. Aí eu vou aqui em Banco do Brasil. E aqui depois eu venho aqui nas lojas americanas, a Petrobras, né, que é o que está faltando, e pego aqui também a correlação dos retornos. Sempre em função dos retornos, gente. E aqui é que está bem forte mesmo. Ó. Você veja que quando sobe a ação do Banco do Brasil, a ação da Petrobras tende a subir. Quando uma tende a cair, a outra tende a cair. Aí vamos ver agora, lojas americanas com ela mesma vai dar 1, então não precisa fazer. Preciso fazer agora só o da... Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1, pessoal. Então não adianta fazer. Isso aqui é o que a gente chama aqui da diagonal da matriz. Se eu fizer, você vai dar 1, não importa. O que importa são esses dois e esse terceiro aqui que eu vou calcular, que é a Petrobras com a lojas americanas. Correl.
O retorno aqui nas lojas americanas, na Petrobras, e aí veja que a correlação foi menor. Então, só para terminar aqui, para provar aquilo que eu tinha falado, se eu for aqui nas lojas americanas, se eu fizer ela com ela mesma, vai dar 1. E aí se eu fizer a Petrobras com ela mesma, também vai dar 1. Então, aí aqui já tem parte da resposta do porquê que o Banco do Brasil não entrou. Porque para minimizar o risco, gente, eu preciso trabalhar com ações que elas tendam a ter uma correlação negativa ou bem próxima de zero. Então, veja só que Petrobras e lojas americanas têm a menor correlação possível. Elas foram positivas. Não é o ideal você ter correlação positiva. O ideal é você ter correlação negativa ou bem próximo de zero. Mas como eu quero minimizar o risco da minha carteira, então o algoritmo aqui ele procurou justamente em função das ações que têm a menor correlação possível. E isso aconteceu entre Petrobras e lojas americanas. Aqui seria a matriz de correlações. Não fiz aqui a parte de cima porque essa matriz de correlações é uma matriz triangular. Tá certo? E aí, por ela ser uma matriz triangular, essa parte de cima, se vocês fizerem, vocês vão achar exatamente essa parte de baixo aqui. Então, só precisa escolher um dos lados. Então, o algoritmo ele montou os preços de tal maneira a minimizar o risco. E aí ele colocou aqui 56% do teu dinheiro nas lojas americanas, 44% aqui na Petrobras. Veja que aqui é o risco da tua carteira. Entendeu? É bem menor que a Banco do Brasil, bem menor que a Petrobras, mas bem próximo das lojas americanas. E aí o retorno médio que você teria de 0,325% ao mês. Esse é o retorno que você tem se você adotar a estratégia Buy and Hold. Correto? Então, como esse vídeo está ficando longo, aí eu vou encerrar aqui. Na aula síncrona que nós faremos na quarta-feira, pessoal, eu vou mostrar mais um outro elemento de risco, que é o chamado valor em risco, que é uma medida que muito importante você deve levar em consideração também quando você for fazer a avaliação de carteiras de investimento. Então, esse arquivo ficará disponível para vocês e vejo vocês na próxima aula. Até mais!